Olá, amigos e amigas, companheiros da União Espírita Cristã, parceiros da Rede Amigo Espírita. Nós estamos aqui hoje para fazer um estudo muito interessante de uma figura, um vulto do movimento cristão que pouco é falado sobre ele. Alguns livros apenas, alguns autores apenas espíritas, autores encarnados e autores espirituais, é que tiveram a generosidade de lembrar dessa figura tão doce e de suma importância para o desenvolvimento moral e o progresso da humanidade terrena. Então, hoje é um prazer para mim, creio que será também para todos que estão nos ouvindo, ouvir um pouco sobre Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nosso querido Jesus. Os irmãos católicos têm este poema em forma de oração para exaltar e louvar o nome da doce Maria, esta sublime figura que passou meio que anônima pela história do cristianismo, mesmo nas escrituras do Novo Testamento, para que o nome do seu filho amado brilhasse como a estrela maior. E ela, trabalhadora nos bastidores do movimento cristão, desde a manjedoura até o Calvário, ou mesmo antes disso, desde o momento em que ela aceita a proposta do anjo Gabriel e diz a Deus: Senhor, eis-me aqui, a tua serva, para te servir conforme a sua vontade. E ela, cheia de graça, como nos diz o poema dos irmãos católicos, aceita esta grande missão, ainda uma menina, ainda adolescente, saída da orfandade com a perda dos seus pais, a Ana e o Joaquim, que também para a Igreja Católica são santos, os pais de Maria, mas ela entende ainda muito jovem que estaria ali em suas mãos uma grande tarefa com o anúncio do advento do seu filho amado, o Messias, o Cristo, Jesus. E ela, de bom grado, com o coração em graça, sabendo, dentro da intuição materna, que não seria fácil e que, junto a José, o seu esposo, na época em que recebe a missão, o seu noivo, que também, de forma intuitiva, recebe esta missão com a graça de Deus, agradecido pela oportunidade de servir ao seu Senhor
nosso Pai e Criador. E José, com um pouco mais de maturidade, porque nos diz os escritos bíblicos que ele era bem mais velho do que Maria, o que era muito comum naquela época, que as órfãs desamparadas, que ficavam sob os cuidados de alguns sacerdotes, casas onde essas meninas eram recebidas e educadas, eram entregues para os seus tutores, homens geralmente mais velhos, que as recebiam, se casavam com elas e ficavam responsáveis em dar seguimento na sua educação e na manutenção em tudo que aquela jovem precisasse, na área da alimentação, do teto, das despesas, da saúde, do cuidar dos filhos. E não foi diferente com Maria. E ela, humildemente, recebe do anjo Gabriel esta grande missão, sabendo de como ela seria recebida na comunidade, sabendo que sofreria preconceitos, talvez uma pequena dúvida no coração de José, mas ela estava disposta, porque, por intuição, por amor a Deus, sabendo que a sua missão era grandiosa, maior do que ela mesma, ela recebe em seus braços, numa manjedoura humilde, Jesus, o Messias, o Cristo, nosso irmão, que ainda teria em suas mãos uma missão maior do que a da sua própria mãe, que o colocara no mundo. Tudo dentro de um planejamento, dentro de uma programação espiritual, em que estes personagens, a convite da espiritualidade superior, aceitam de bom grado, cada um as suas respectivas tarefas aqui na Terra, como missionários excelsos na humanidade terrena. Então, meus irmãos, esta doce figura, que é muito pouco falada e estudada, às vezes até adorada por outros irmãos, como os católicos, mas adorada de forma emocional, às vezes não de forma racional, sem estudar a fundo a trajetória e a grandiosidade da sua missão, eles apenas a adoram, sabendo da sua excelsitude como figura na história do cristianismo. Em outros meios, a Doce Maria não é nem aceita, é simplesmente ignorada pelos irmãos protestantes, também chamados evangélicos, porque eles simplesmente optam por adorar e exaltar o nome do seu filho Jesus, deixando nos bastidores, como ela própria quis, o grande trabalho que Maria desenvolveu entre nós, enquanto esteve aqui conosco, e ainda hoje, com a legião dos servos de Maria, como nos contam os autores espirituais da atualidade. Mas encontramos alguns autores, como Haroldo Dutra, seus guias espirituais, que escrevem através dele,
o espírito Miramês, através de Nunes Maia. Mas poucos. Agora que a gente está vendo brotar aqui e ali autores encarnados e autores espirituais que nos falam de forma mais detalhada sobre a grandiosidade, a importância da passagem de Maria dentre nós na história do cristianismo, na propagação dos evangelhos do seu filho, na divulgação do movimento cristão entre nós, enquanto ela esteve entre nós e após o seu desencarne, como um excelso espírito, trabalhando dentre os desesperados, em especial os suicidas, como nos narram os autores espirituais dos dias atuais. Mas então, como dizíamos, Maria, desde o momento que é chamado de anunciação, em que ela tem esse primeiro contato com o anjo Gabriel, daí a gravidez, um tanto estranha e comentada naquela comunidade, até o êxodo por conta da perseguição de Herodes, em que os primogênitos foram perseguidos e mortos porque o Império Romano temia que o Messias viria para tomar o trono material. Eles confundem todo o anúncio dos profetas e perseguem e matam os primogênitos nascidos ali naquela região de Nazaré, Cesareia. Então Maria teve que fugir, deixando o pouco de conforto que ela tinha com José, com seus pais, com os seus. E como nós sabemos, então, devido a essa perseguição, mesmo antes de Jesus nascer, Maria o tem numa manjedoura humilde, numa estrebaria, onde os animais ali descansavam e passavam a noite ou o dia se escondendo do calor ou se refrescando ali em dias muito quentes, que eram muito comuns naquela região desértica. E ela tem ali seu filho amado, assistida apenas por José, pelos anjos, pelos guias espirituais, que estavam ali atentos àquele grande evento que era o nascimento tão anunciado por tantos profetas do Messias, o enviado, o Filho de Deus, que viria para nos salvar de desastres maiores, da ignorância, do egoísmo, do orgulho, como vem acontecendo há mais de 2000 anos. Exatamente há 2020 anos, na era pós-cristã. Na era cristã, pós-advento do Cristo, de Jesus dentre nós. Então, mas esse processo de salvação, como nós acabamos de dizer, é um processo longo, demorado, mas que já está acontecendo, em que nós estamos saindo de mundos primitivos, bárbaros, para mundos de provas e expiações, e destes para outros mundos como de regeneração,
como os mundos felizes, como os mundos celestes, num processo de purificação em que alguns ainda estão no início, outros no meio e outros já alcançando o final deste progresso tão esperado por todos nós. E Maria foi muito importante nessa trajetória. A participação de Maria, desde o momento em que ela aceita a missão de ser a mãe de Jesus, com todas as dificuldades que ela sabia que ia passar. Desde aquele momento da anunciação, em que ela se apresenta humildemente como serva, eis aqui, Senhor, a sua serva. É uma graça para mim, é uma bênção. Não sei nem se sou merecedora de tão grande missão, de tão grande graça, de tão grande bênção. Mas ela ali se dispõe a aceitar que Jesus viesse através do seu ninho uterino. E aqui nos diz as orientações espíritas, nesta polêmica que nos diz a gestação, a fecundação de Jesus foi um processo milagroso, direto do poder de Deus? Ou Maria engravidou pelas vias naturais que todos nós conhecemos, do contato íntimo com José? Então, a doutrina nos diz que é mais um dos mistérios que não nos cabe agora entender. Apenas lembrando que se Deus cria as leis naturais, os fenômenos naturais, e estes por si só, através das combinações químicas, acontecem, poderíamos afirmar que tudo é um grande milagre. A vida é um milagre. Então, foi um milagre específico? Não, foi um grande milagre. A fecundação é um milagre, a vida é um milagre. Tudo em a natureza, respeitando as leis divinas, são grandes milagres que acontecem a todo instante. Então, não foi diferente na fecundação de Maria, na gestação de Maria, até o nascimento de Jesus. Como acontece em todos os outros ninhos uterinos de nós mulheres, através dos quais nascem os rebentos, nascem as crianças, todos da mesma forma, através do útero materno de uma mulher. Então, meus irmãos, o importante é a gente entender que naquele momento o grande Messias já estava dentre nós, no momento da fecundação, como um ser encarnado agora. O amor vestia-se de homem, nos diz a doutrina espírita, para se manifestar naquele meio onde foi possível lhe nascer, conforme a programação reencarnatória, conforme a programação dos espíritos superiores, como ele, onde era mais fácil, naquele momento histórico, apesar de todas as dificuldades de recursos, de meio, do deserto, do calor, das dificuldades de transporte, de translado, mas era o lugar melhor, vamos dizer assim, naquela época, o lugar mais civilizado, o meio mais preparado, onde Jesus encontraria os seus auxiliares, encontraria a melhor resposta à sua mensagem,
os melhores recursos humanos, recursos pedagógicos, para que a sua mensagem fosse propagada e chegasse ao ponto em que ela se encontra hoje, 2020 anos depois. E Maria, nos diz a doutrina, nos diz Nunes Maia, foi a figura, uma das figuras dentre as mulheres que não tinha espaço algum, que eram consideradas seres humanos que não pensavam, não tinha vez, não tinham voz. Olha a dificuldade em que essa figura se impõe. E Nunes Maia vai nos falar sobre a importância dela na divulgação da mensagem do seu filho, que não deixou nada escrito, mas que ela acompanhou da anunciação, todo o movimento de Jesus, a partir do seu nascimento, da infância difícil, da singularidade intelectual de Jesus, junto aos doutores, aos episódios com os sacerdotes no templo aos 12 anos, e aquela doce figura que ela relembra no Calvário, junto a João, naquele momento célebre em que Jesus apresenta um para o outro. Mãe, mulher, eis aqui o seu filho. Filho, eis aqui a sua mãe. E os dois, naquele momento, entendendo a grande missão e o grande legado, através do exemplo que Jesus deixava ali para os dois, abraçam aquela tarefa e seguem fugindo da perseguição daquela região de Cesareia para Éfesos, uma outra região em que amigos, protetores dos cristãos, escondidos em cavernas, em pequenas comunidades afastadas ali à beira-mar, pedem que eles fossem para lá, que seriam acolhidos por eles. O tempo todo, através da mediunidade excelente de Maria, através da mediunidade excelente de João, foram intuídos, orientados, sensíveis ao chamado de Jesus, para que eles pudessem dar prosseguimento àquele trabalho grandioso. João deixa Maria ali, numa pequena choupana à beira-mar, que até hoje fiéis do mundo todo, de todas as religiões cristãs, fazem caravanas para visitar a choupana da Santíssima, como é chamada. Todos fazem caravana, porque ali ela recebeu aflitos, desorientados, loucos, obsidiados, famintos. E a todos ela tinha um conforto para dar, conforme a necessidade de cada um. Um pedaço de pão, um pouco d'água, um afago, uma orientação, um passe, um trabalho de expulsão dos demônios, da obsessão, através do amor, da prece, da vibração, da energia que emanava pura e densa das suas mãos, dos seus olhos, da sua doce voz. E ela fica atendendo a esses desgraçados da vida,
até o momento em que ela desencarna. E naquela hora sublime, nos diz no livro, no item 30, no livro Boa Nova, Humberto de Campos, ou Irmão X, através de Chico Xavier, que naquele momento ela faz uma retrospectiva da sua vida, da infância de Jesus, da alegria, do sorriso, da conversa intelectualizada, além da capacidade das crianças daquela idade, a adolescência trabalhando na marcenaria do pai, o doce jovem que aos 30 anos deixa o ninho, os irmãos e a família e segue para pregar o amor. E Maria vai relembrando os momentos felizes, os momentos tristes, os momentos de apreensão, já muito cansada, adoentada nos momentos finais. E acostumada a receber tantos aflitos na sua choupana humilde, ali recebendo a brisa do mar, sabendo que estava chegando a sua hora de partir, ela recebe mais alguém que a chama à porta e ela pede para entrar. E se aproxima dela, nos diz o irmão X, um mendigo, pelo menos aparentemente, na sua vestimenta humilde, com a roupa em frangalhos, um capuz na cabeça, e adentra ali naquela madrugada, e ela diz: em que eu posso servi-lo, meu filho? Porque era assim que ela recebia. E ainda estando muito fraca, já sentindo o momento da passagem do seu desencarne, ela se prepara para dar mais um ensinamento, para fazer mais um afago, para dar um pedaço de pão. Mas quando aquele mendigo se aproxima ainda mais e tira o capuz e se apresenta em plena luz, ela percebe que era o seu doce filho, Jesus de Nazaré. Emocionada, ela percebe então que mesmo no momento extremo, assim como na anunciação e na manjedoura humilde, ele nunca a abandonara. Ela então se abraça a Jesus e diz: meu filho, é você. Tu vieste me buscar nesta hora extrema. E Jesus sim diz: sim, mamãe. Minha doce mãe, olha quem está aí. E ela então percebe aquela caravana de luz, com cânticos de louvor. E Maria, já em prantos, achando que não era merecedora de tanto, ela diz: mas meu filho, eu estou no céu. Sim, mamãe, eles vieram te buscar junto a mim, seu filho amado, em agradecimento a tudo que fizestes pela minha obra, pela seara do Pai, pela divulgação do meu evangelho através do amor, através da ação, através das suas atitudes. E ela então, ali desprendida do corpo, sobe em cânticos de alegria e faz o último pedido a Jesus e aos espíritos iluminados que ali estavam. Meu filho, meus irmãos, como último pedido,
Eu posso voltar à minha terra amada, na região da Cesareia, em Nazaré, para rever os meus numa última despedida? Sim, claro, mamãe. Nós a acompanharemos. E eles rapidamente, através da volitação e através do pensamento, num instante estavam naquela região de puro amor, de puro trabalho, encontram os doces ares do mar da Galileia, dos lagos, do deserto, e eles vão andando. E dão de cara com um burburinho e percebem que estão num circo romano, onde irmãos outros ali seriam sacrificados. E nós vamos encerrar lendo do livro Boa Nova, em que o irmão X nos narra quando Maria se aproxima um a um daqueles irmãos que seriam sacrificados e sopra em seus ouvidos: fiquem calmos, tudo dará certo. Vamos cantar. E ela se aproxima de uma última irmã que, por intuição, assim como outros ali, percebem que alguém sopra em seu ouvido que é preciso cantar para enfrentar a dor com galardia, com coragem, com força. E aquela irmã timidamente começa a balbuciar os versos da canção. E outros começam a repetir e a dar coro àquela voz. E a gente, então, encerra lendo a finalização que está aqui na página 208, do item 30, do livro Boa Nova, que eu convido a todos a lerem, a se deliciarem com essa história maravilhosa de Maria de Nazaré. O item 30 apenas titulado de Maria, nossa doce Maria. Então ela diz assim: canta, minha filha, canta. Tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia a sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes de sofredores, dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra com coragem, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Muito emocionada aqui. E que Maria de Nazaré, a nossa doce Maria, possa nos proteger nesses dias difíceis,
nessas horas de testemunho, com o seu manto sagrado. Que assim seja.